Possível origem e inspiração para a trilogia Senhor dos Anéis. A República, de Platão. Sentiremos melhor como os que observam a justiça o fazem contra a vontade, por impossibilidade de cometerem injustiças, se imaginarmos o caso seguinte. Demos o poder de fazer o que quiser a ambos, ao homem justo e ao injusto. Depois vamos atrás deles para vermos onde é que a paixão leva cada um. Pois bem, apanhá-lo-emos ao justo a caminhar para a mesma meta que o injusto, devido à ambição, coisa que toda criatura está por natureza disposta a procurar alcançar como um bem. Mas, por convenção, é forçada a respeitar a igualdade. E o poder a que me refiro seria mais ou menos como o seguinte: terem a faculdade que se diz ter sido concedida ao antepassado do Lídio, Giges. Era ele um pastor que servia em casa do que era então soberano da Lídia. Devido a uma grande tempestade, tremor de terra, rasgou-se o solo e abriu-se uma fenda no local onde ele apacentava o rebanho. Admirado ao ver tal coisa, desceu por lá e contemplou, entre outras maravilhas que para aí fantasiam, um cavalo de bronze, oco, com umas aberturas, espreitando através das quais viu lá dentro um cadáver, aparentemente maior do que um homem e que não tinha mais nada senão um anel de ouro na mão. Arrancou-lhe e saiu. Ora, como os pastores se tivessem reunido da maneira habitual, a fim de comunicarem ao rei todos os meses o que se dizia a respeito aos rebanhos, Giges foi lá também com o seu anel. Estando ele, pois, sentado no meio dos outros, deu por acaso uma volta ao engaste do anel para dentro, em direção à parte interna da mão, e ao fazer isso, tornou-se invisível para os que estavam ao lado, os quais falavam dele como se tivesse ido embora. Admirado, passou de novo a mão pelo anel e virou para fora o engaste. Assim que o fez, tornou-se visível. Tendo observado estes fatos, experimentou a ver se o anel tinha aquele poder e verificou que, se voltasse o engaste para dentro, se tornava invisível. Se o voltasse para fora, ficava visível. Assim, Senhor de si, logo fez com que fosse um dos delegados que iam junto do rei. Uma vez lá chegado, seduziu a mulher do soberano e, com o auxílio dela, atacou-o e matou-o, e assim se tomou o poder. Se, portanto, houvesse 2 anéis como este, e o homem justo pusesse um, e o injusto outro, não haveria ninguém, ao que parece tão inabalável, que permanecesse no caminho da justiça e que fosse capaz de se abster dos bens alheios e de não lhes tocar, sendo-lhe dado tirar à vontade o que quisesse do mercado, entrar nas casas e unir-se a quem lhe apetecesse, matar ou libertar das algemas a quem lhe aprovesse e fazer tudo mais entre os homens como se fosse igual aos deuses. Comportando-se desta maneira, os seus atos em nada difeririam dos do outro, mas ambos levariam o mesmo caminho, e disto se poderá afirmar que é uma grande prova de que ninguém é justo por sua vontade, mas forçado por entender que a justiça não é um bem para si individualmente, uma vez que, quando cada um julga que lhe é possível cometer injustiças, comete-as. Efetivamente, todos os homens acreditam que lhes é muito mais vantajosa individualmente a injustiça do que a justiça.
E tem razão, como dirá o defensor desta argumentação, uma vez que se alguém que usurpasse tal poder não quisesse jamais cometer injustiças nem apropriar-se dos bens alheios, pareceria aos que disso soubessem muito desgraçado e insensato. Contudo, haviam de elogiá-lo em presença uns dos outros, enganando-se reciprocamente com receio de serem vítimas de alguma injustiça. Assim são, pois, estes fatos.